A sequência a seguir é composta por números que representam uma sequência lógica. Dessa forma, o próximo número dessa sequência, imediatamente posterior ao número 26, é igual a. Então, depois do 26, quem é que vai vir? Vamos entender aqui nossa sequência. Nossa sequência é uma sequência numérica crescente, porque os números estão aumentando, mas ela não tem aumento aqui, no início, certo? Então, quando isso acontece, normalmente, a sequência ela começa aqui com esses dois termos tendo alguma relação. No caso aqui, eu tenho 2 com mais 2, que dá 4. Então, aqui eu tenho uma sequência que é muito parecida com a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci ela começa com dois valores 1, depois vai para 2, que é o somatório dos dois anteriores, 3, 5, 8 e assim sucessivamente. Só que aqui ele mudou os valores. 2 com 2 dá 4, 4 com 2 dá 6, 6 com 4, 10, 10 com 6, 16, 16 com 10, 26, e o próximo valor aqui vai ser o somatório de 26 com 16. 26 com 16, 6 com 6, 12, põe o 2 e vai o 1, 1 com 2, 3, com mais 1, 4, 42. Alternativa correta na questão, letra D. Para desativar um alarme, a primeira pessoa a chegar numa escola deve digitar em um teclado fixo na porta de entrada uma sequência de 7 números distintos, todos menores que 30, seguindo uma determinada lógica. Em determinado dia, a primeira pessoa a chegar não se lembrava de todos os números da sequência, faltando apenas o quarto número, da seguinte forma: 12, 18, 16, o número que faltou, que é o x, 20, 26 e 24. Considerando que essa sequência corresponde exatamente à senha para desativar o alarme, então o número x que faltava nessa sequência é. Então, aqui nesse caso, nós temos uma sequência mista. Como assim uma sequência mista? Ora ela cresce, ora ela decresce. Então, como é que eu analiso essa sequência? Eu vou verificar primeiro como é que está sendo esse crescimento e esse decréscimo. Então, do 12 para o 18, o acréscimo aqui foi de mais 6. Vou anotar essa informação. Do 18 para o 16, nós temos aqui uma redução. Essa redução aqui é de menos 2, né? 18 menos 2, 16. Temos o fator x e eu vou analisar o restante. Então, tem aqui 20 e 26. Do 20 para o 26, aumenta aqui 6. Do 26 para o 24, reduz 2. Então, eu já percebi aqui que na sequência, eu ora aumento 6, ora eu diminuo 2. E aí, eu vou testar esse argumento aqui no valor x. Como eu já diminui 2, agora o próximo valor eu vou acrescentar 6. 16 com mais 6, 22. E vou testar a redução. 22 menos 2, 20. Então, corresponde aqui certinho. Alternativa correta na questão, letra B. A sequência a seguir é composta por números que representam uma sequência lógica. Então, ele está garantindo para mim que nós temos aqui uma sequência lógica, uma sequência numérica. Dessa forma, o próximo número dessa sequência, imediatamente posterior ao número 162, no caso, o próximo termo, é igual a. Então, aqui nesse caso, nós temos uma sequência numérica. Primeira coisa a observar, se nós temos uma sequência crescente ou decrescente. A sequência ela cresce até aqui, depois mantém o mesmo valor, né? 6, 6. Aí continua o crescimento, decresce, cresce, decresce, decresce, cresce. Então, essa característica que nós temos aqui é de uma sequência mista. Tá? Uma sequência onde, na verdade, eu tenho mais de uma sequência aqui dentro. E se eu conseguir descobrir quais são elas, vai ficar bem fácil aqui o entendimento. Como que eu verifico qual é ou quais são as minhas sequências? Eu vou verificar da seguinte forma. Vou pegar aqui o primeiro termo, tá? E eu vou tentar correlacionar ele saltando aqui um dos termos para a gente ver se existe uma correlação. Se não existir, tá? Aqui foi do 1 para o 3, depois para o 6, depois para o 16, depois para 12. Então, ele não continuou crescendo. Eu vou voltar e vou fazer o seguinte, vou tentar fazer com o próximo. Vou correlacionar aqui com o 4. Então, do 1 para o 4 houve um crescimento. Do 4 para o 16 houve também um crescimento. Tudo bem. Para o 64 e depois foi para 256. Então, quando eu salto dois elementos aqui na minha sequência, eu consigo verificar uma correlação. Então, existe sim uma correlação, tá? Aqui seria 4 vezes 1, tá? 4. 4 vezes 4, ó, 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, eu vou ter aqui 64. 64 vezes 4, 256. Só que se eu pegar esse número e multiplicar por 4 de novo, vai passar 1.
certo? Ele vai vir para o próximo número aqui, né? Não vai ser o que eu quero, que é o imediatamente posterior. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou observar esses dois números da mesma forma. Se existe relação. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, vou verificar. 2 com 6 existe correlação? 2 vezes 3. 2 vezes 3 daria quanto? Daria 6. Só que eu tenho que verificar certinho o salto aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 18. No caso aqui, 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 54 vezes 3, 162. Achei esse aqui. Agora vai ficar só a sequência que eu quero, que é essa daqui. Eu vou colocar até um azul para diferenciar. 3, 6, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Então, na verdade, aqui eu tenho uma sequência tripla, tá? E nessa sequência tripla, esse é o termo que eu preciso correlacionar para poder encontrar o valor que eu quero, que é o imediatamente posterior ao número 162. Alternativa correta na questão, letra A. Calcule o número que substitui a interrogação. Então, temos uma interrogação aqui, precisamos calcular esse número. Essa sequência ela é formada por 3 termos. O primeiro termo ele está dizendo aqui que é 62.744 módulo 124. Segundo termo, 13.575 módulo 25. E o terceiro termo, 15.939 módulo 690. E aí eu vou precisar saber se é 90, 91, 2, 3 ou 4, substituindo aqui a interrogação. Aí, para resolver a questão, eu preciso saber o que significa módulo, tá? O módulo é uma operação onde você encontra o resto da divisão. Então, para esses 3 termos, a gente vai estar encontrando o resto da divisão e anotando aqui. Então, vou colocar um Rzinho representando aqui o resto. E aí, a gente vai saber, de acordo com esses dois, o que nós queremos aqui no terceiro termo. Então, 62744, vou dividir isso aqui por 124 e encontrar o resto. 13575, vou dividir isso aqui por 25 e encontrar o resto. E aqui, 15939, vou dividir por 69 alguma coisa que eu vou substituir e encontrar o resto. Vou começar fazendo esse aqui, que é o por 25, que é o mais tranquilo. Então, 5 vezes 25, 125. Sobrou aqui, ó, sobrou 10. Vai descer aqui o 7, ficou 107. Aqui vai ficar 4. 4 vezes 25, 100. Resto 7, desce o 5, 3 vezes 25, 75, resto 0. Então, o primeiro resto que eu encontrei foi 0, que é desse termo aqui. 13.575 módulo 25. Então, o resto é 0. Aí, vou fazer esse outro aqui, ó, 62.744. Aqui, nós vamos multiplicar por quanto? Vamos tentar por 5. 5 vezes 4, 20, põe um 0 e vai o 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, põe o 2 e vai o 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, se a gente fizer essa subtração, vai sobrar 7. Quando eu desço aqui o 4, fica 74. Se esse número aqui ó, é menor que esse, então aqui não é 5, aqui é 50. E aí sim eu vou ter 6.274 menos 6.274. Desce agora o 4 e eu vou fazer aqui por 6. 6 vezes 4, 24. Põe o 4 e vai o 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. Põe o 4 e vai o 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Então, temos aqui resto 0. Então, em ambos, o resto foi 0. Significa que eu preciso fazer uma operação aqui que me dê um resto igual a 0. Para que eu tenha um resto igual a 0, eu posso verificar o seguinte, tá? Eu tenho esse número que eu vou dividir aqui por 600, pode ser aqui 90, pode ser 91, 92. Vou pensar o seguinte, se esse número fosse um número par, para que o resto fosse 0, esse número aqui teria que ser par também. E aí eu teria o final desse número ou 0 ou 2, para que ele fosse aqui um número par, ou 4. Só que não é. Então, se esse número não é um número par, não pode ser nem 0, nem 2, nem 4. Tá? Ou vai ser 1 ou vai ser 3. Como que eu verifico aqui? Eu posso tentar dividir por 691 ou tentar dividir aqui por 693, mas tem outro caminho aqui para a gente fazer direto. Como não pôde dividir por um número par, certo? Então, o final não foi 0, 2 ou 4. Então, vou pegar o final 3, tá? Se o final for 3, como que eu avalio aqui se esse número ele divide por esse e dá resto 0? Se esse número e esse número aqui for divisível por 3, eles vão ter resto 0.
Então, é isso que eu vou fazer. Esse aqui não foi divisível por 2. Vou testar agora se ele é divisível por 3. Como que eu faço para testar se o número é divisível por 3? Eu somo todos os valores e se der um número divisível por 3, o número vai ser divisível por 3. Então, tem 1 mais 5, mais 9, mais 3, mais 9. Isso aqui vai ser quanto? 1 mais 5, 6, com 9, 15, com 3, 18, com 9, 27. 27 divide por 3? Divide por 3. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse número aqui. 6 com mais 9 com mais 3. 6 com 9, 15, com 3, 18, também divide por 3. Então, esse número aqui, ó, quando eu dividir ele por esse, por os dois serem divisíveis por 3, ele vai dar um número com resto 0. E eu vou fazer a divisão agora para a gente ver. A gente poderia testar também 691 e 693. Mas dá para fazer aqui direto por 693. Aqui vai ficar por... Aqui eu vou pegar aqui, ó, 1.593, vamos multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Com 8 vai 1. 2 vezes 6, 12. E 1, 13. Subtraindo, aqui vai ficar 13 menos 6, 7. 8 menos 8, 0. 5 menos 3, 2. Desce o 9. E aqui 3, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Com 7 vai ao 2. 3 vezes 6, 18. Com 2, 20. Resto 0, que é justamente o que a questão queria. Então, ela queria que a gente dividisse aqui todos os números, tá? Para encontrar o resto. Feita a divisão, que é a operação de módulo, nós vamos ter aqui resto 0, resto 0. Aqui também tem que ser resto 0, fazendo a divisão entre esse número aqui, ó, 15.939, e o número que eu iria utilizar aqui, substituindo o valor das alternativas, que nesse caso aqui vai ser 3, alternativa correta da questão, letra D. Essa questão a banca deu o gabarito como letra A, mas se a gente tentar dividir esse número aqui por 690, o resto não vai ser 0, tá? Se você dividir esse número aqui por 690, o resto não é 0, e os demais aqui, o resto foi 0. Resto 0, resto 0, aqui também tem que ser resto 0. Para ser resto 0, tem que dividir por 693, portanto, a alternativa correta na questão tem que ser a letra D. Determine o número que foge à regra de formação abaixo. Então, aqui existe uma regra de formação e ele quer saber qual é o número que está fugindo dessa regra de formação. Nós podemos verificar aqui se a sequência ela é crescente ou decrescente. No caso aqui, nós temos uma sequência crescente. Quando que a sequência ela é crescente? Quando todos os valores estão aumentando. Então, tem aqui 1, 11, 19, 33, 54 e 61. Só que esse crescimento ele não está sendo linear. Então, o que eu vou observar agora dentro da minha sequência? Se existe algum número que está fora do padrão. Esse padrão, normalmente, pode ser números primos, tá? Números ímpares, quadrados perfeitos. Nesse caso aqui, nessa sequência, o número 1 é um número ímpar, o 11 é ímpar, 19 ímpar, 33 ímpar e 61 também, mais o 54, ele é um número par. Se a gente tentar observar aqui se existe relação numérica, o acréscimo aqui é de 10, depois temos um acréscimo de 8, esse acréscimo aqui 14, né, do 19 para o 33, depois nós vamos ter um acréscimo de 21, seria aqui 33 com 21, dando 54, e um acréscimo aqui de 7. Então, não existe uma correlação entre esses fatores numericamente, mas esse elemento aqui, ele é um elemento que foge à regra de formação, porque todos os outros elementos são elementos ímpares, e ele é um elemento par, portanto, a nossa resposta aqui nessa questão vai ser a letra D. Sabendo que os números na tabela abaixo seguem um padrão de preenchimento, marque a alternativa que substitui a interrogação. Então, queremos saber aqui qual é o valor que nós vamos colocar na interrogação. Nesse tipo de tabela, nós podemos fazer a análise da seguinte forma, linha por linha. Então, aqui eu vou chamar de linha 1, linha 2 e linha 3. Ou por coluna, tá? Coluna 1, coluna 2 e coluna 3, para a gente verificar o que acontece. Posso somar todos os fatores, posso fazer pequenas operações de multiplicação, de subtração. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a relação linha 1 com linha 2. Linha 1 com linha 2. 35, para chegar em 31, eu tenho aqui uma redução de 4. Tá? 30 para 26 também reduz 4. 27 para 23 reduz 4. Se a gente continuar aqui fazendo a operação, vai reduzir 3. Ó. 31 menos 3, 28. 26 menos 3, nós vamos encontrar 23. E 23 menos 3, vamos encontrar 20. Beleza, fiz as operações com linha, agora eu vou fazer com coluna para a gente ver o que acontece. 35 para 30 reduz 5. 30 para 27 reduz 3, tudo bem. 31 para 26 reduz 5 também. Aqui reduz 3, né? 26 para 23.
28 para 23 reduz 5 e 23 para 20 reduz 3. A gente também poderia somar todos os fatores, tá? Aqui linha por linha e depois coluna por coluna e observar que a gente vai chegar ao mesmo resultado, que é o valor da interrogação 20. Alternativa correta na questão, letra D. Encontre o próximo número da sequência. Nós temos aqui uma sequência numérica, uma sequência crescente. Agora, para encontrar o próximo número, eu tenho que verificar como que está sendo o crescimento da sequência. E o primeiro teste que se faz é o seguinte: a gente vê quanto que está aumentando de um para o outro. Do 2 para o 10 aumentou 8, do 10 para o 40 aumentou 30 e do 40 para o 120 aumentou aqui 80. Então, nós temos uma sequência que provavelmente vai envolver uma multiplicação. Não temos aqui uma soma de fatores. O crescimento não é linear. E aí, como que eu visualizo agora essa multiplicação? Tá? Porque provavelmente aqui nós vamos ter uma multiplicação ou uma potência, porque são fatores que fazem com que uma sequência possa crescer. Do 2 para o 10, se a gente pensar num fator multiplicativo, vamos estar multiplicando aqui por 5. 2 vezes 5, 10. Do 10 para o 40, multiplicamos por 4. 4 vezes 10, né, no caso, 40. E do 40 para o 120, multiplicamos por 3. Agora sim fez mais sentido, né? Multiplicou por 5, multiplicou por 4 e multiplicou por 3. O próximo fator, nós vamos estar multiplicando por 2. Então, 120 vezes 2, 240, o próximo número da sequência. Alternativa correta na questão, letra A. Considerando que a tabela abaixo segue um padrão de formação, determine o número que substitui o asterisco. Então, ele quer saber aqui qual é o número que nós vamos colocar no asterisco. Nessa tabela, nós temos também uma interrogação. E aí, para analisar, como é que a gente faz? A gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai analisar em linha, tá? Então, a gente vai analisar o que está acontecendo aqui com relação à linha e vai analisar o que está acontecendo com relação à coluna. Se nós temos aumentos, se nós temos reduções entre esses valores, para poder a gente seguir fazendo o mesmo padrão de formação. Então, vamos lá. Aqui nós temos do 32 para o 26 uma redução e do 32 para o 27 também uma redução. E aí eu vou anotar esse valor do lado, quanto que está reduzindo. Do 32 para o 27, reduziu 5. Do 32 para o 26, reduziu 6, né? No caso, menos 6, 32 menos 6, 26. E aí eu vou seguir para ver quanto que está reduzindo. Do 27 para o 22, reduziu novamente 5. E do 26 para o 22 aqui, na linha, reduziu 4. Vou seguir com esse mesmo padrão para verificar. Então, quer dizer que de cima para baixo, reduz de 5 em 5. E da esquerda para a direita, reduz de 6 e depois reduz 4. Então, vou seguir aqui o padrão para a gente verificar se está dando certo. Do 22 para o 17, reduziu aqui 5. Confere. Então, quer dizer que para o próximo valor vai reduzir 5 também. Vou fazer essa redução, vai dar 12. Agora eu vou conferir aqui da esquerda para a direita. 22 para 16 diminui 6, confere. E 16 para 12 reduz aqui 4. Então, o número que vai estar aqui no asterisco vai ser o 12 e a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra A. 9. Marque a alternativa que substitui o número que completa a sequência abaixo. Essa sequência é uma sequência numérica, é uma sequência crescente, e o primeiro ponto a ser observado é quanto é o acréscimo entre termos. Então, do primeiro para o segundo termo, o acréscimo é de 3 unidades. Vamos anotar essa informação. Do 2 para o 5, aumentou 3. Do 5 para o 10, aumentou 5 unidades. E do 10 para o 17, aumentou 7. O que nós percebemos aqui nessa sequência? Que ele está aumentando com números ímpares. Então, aumentou 3, 5, 7. O próximo fator vai ser o 9. E o último fator vai ser o 11. Por que eu vou até o 11? Para a gente confirmar se a sequência realmente está aumentando dessa forma. Então, vamos ter aqui 17 com mais 9, 26. E 26 com mais 11, 37. Confere certinho. Então, a nossa resposta está aqui na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Considere a sequência de caracteres. Indexando por 1 o primeiro termo, considere as letras que ocupam as posições 15, 19 e 34. Assinale a alternativa que os identifica respectivamente de maneira correta. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é identificar onde a sequência começa e onde ela termina, no caso, a repetição. A repetição ela começa aqui no A, passa pelas letras R, C, X, Q e T e volta a se repetir. Então, nós temos esse fator sempre se repetindo. Eu vou marcar ele aqui com um espaçamento entre a parte que eu estou marcando e o que eu não estou marcando para a gente verificar que realmente
é a nossa repetição. Então, com essa repetição, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fator e vou reescrevê-lo. Eu vou escrever apenas esse fator aqui. Temos aqui A, R, C, G, X, Q e T. Bom, e eu vou numerar. No caso aqui vai ser o primeiro termo, tá? O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Cada bloco que eu tenho com essa repetição tem 7 letras. Ele quer saber aqui posição 15, posição 19 e posição 34. Basta pegar os fatores e dividir por 7. 15 dividido por 7, quanto é que vai dar? 2 vezes 7, 14. O resto é 1. Então, significa que vai parar na letra A. Eu vou conseguir escrever 2 vezes a sequência completa. Então, escreveria aqui, ó, 7, depois mais 7 letras e pararia aqui na letra A. Certo? Essa aqui corresponde à 15ª letra. Como ele quer a 19ª, se eu fizer novamente a divisão, ó, 19 dividido por 7, 2 vezes 7, 14. E aqui vai sobrar 5. Pararia aqui na letra X. Ó, 15, 16, 17, 18, 19. Essa aqui é a 19ª letra, que é a letra X. E a 34, 34 dividido aqui por 7, 4 vezes 7, 28. 34 menos 28, 6. Nós vamos ter aqui a letra Q. Por que devemos fazer com a divisão? Porque aqui ele coloca 15, 19, 34, mas ele poderia ter colocado 150, 190 e 340. Então, não daria para a gente fazer na mão a sequência várias vezes até chegar nesse valor. Então, o correto aqui nesse caso é pegar o quanto, né, de letra nós temos em cada repetição, anotar, fazer aqui a numeração e fazer as divisões e verificar quantas completas nós temos e quanto é o resto. Então, usando aqui o resto, a gente coincide com a letra e encontra a alternativa correta, que nesse caso aqui é a letra C.